esse acolhimento que a gente tem aqui, né? Então, eu acho que isso a gente tem que valorizar muito, 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 muito mesmo. E agradecer a Deus que nós somos muito abençoados. É porque Caxambu tem um acolhimento que é uma coisa É uma coisa São Lourenço diferenciada. não tem. Não tem. Apesar de ser bom lá, tudo e tal, mas é diferente, né? É diferente. Meninas, então vamos nós. Todo mundo vai querer fazer máscara. E assim, como a maioria de vocês vão estar amanhã, eu quero saber se amanhã também e depois se vocês vão topar fazer abdômen e fazer perninha. Tudo. Topam? Topo. Então amanhã eu vou vir a caráter. Mas qual que é uma caráter também? Não, a caráter é biquíni. Ou maior, aí fica a critério de vocês. E o abdômen não tem jeito, tem que ser biquíni. Porque aí tem muito jeito. Ou então um shortinho pra quem ficar mais confortável. É, Porque um aí top, depois né? a gente pode estar tomando banho, né? Pra tirar. Ali, ó, que legal. Pede pra ligar o jeito depois que acabar. Então, né? Então, assim, meninas, eu quero só esclarecer com relação a práticas integrativas, tá? Pra vocês. Quando a gente fala de práticas integrativas e complementares, hoje já é algo que é reconhecido e incorporado no nosso Sistema Único de Saúde, tá? Até algum tempo atrás, ainda hoje, às vezes, ela é mal interpretada, tá? Mal interpretada que eu digo no sentido que às vezes as pessoas acham que práticas integrativas está associado com questão de religião, com dogmas, com crenças, porque normalmente algumas crenças, como o kardecismo, acabam utilizando algumas práticas, né, dentro ali das suas manifestações, ou a Umbanda, né, o Candomblé, ou outras crenças. Mas quando a gente fala em prática integrativa, o que é aplicado como tratamento, isso tudo já existe comprovação científica, que ainda assim eu coloco para vocês, né? Leiam um artigo científico até o final, porque às vezes aquilo que não tem a conclusão, né, não foi concluído, não foi, comprovado, não foi comprovado, mas existem evidências da sua eficácia. Tá? E quando a gente fala em prática integrativa, a gente fala de enxergar o ser humano como um todo. Se quiser chegar, pode chegar, tá bom? A gente fala de entender o ser humano como um todo. E o maravilhoso das práticas integrativas é o quê? A gente não trabalha só com estética, a gente não trabalha com enfermidade, a gente trabalha com a saúde, no seu sentido mais amplo. Falar de prática integrativa é falar de contexto cultural, religioso, é falar de fé, é falar de saúde física, mental, tá? Então, é o nosso ambiente. Então, quando a gente fala de ser um ser humano melhor, se cuidando com prática integrativa, é compreender que a gente também vai melhorar o nosso entorno, o nosso meio, né? Porque cada vez que a gente tem indivíduos melhores, bem resolvidos, nós temos uma coletividade também bem resolvida. Com certeza. Então, quando a gente fala de prática integrativa, não precisa obrigatoriamente, né, a gente ter cursos ou para trabalhar e atender, sim. Mas para vivenciar a prática integrativa, gente, são os bons hábitos alimentares, uma coisa boba que eu falo que a gente vai emburrecendo com o tempo. Respirar. Né? Eu falo que a gente desaprende, a gente nasce sabendo e depois desaprende. Então respirar, se alimentar de forma adequada, ali de 3 em 3 horas, com alimentos mais saudáveis, o que não impede a nossa pizza do final de semana, a cervejinha, o vinho, mas tudo no caminho do meio. Por que eu falo da cervejinha e do vinho? Se a gente vai ver lá, quando eles foram criados e o objetivo, todos eles são terapêuticos. Todos eles têm uma função para auxiliar no nosso organismo, né? Até a cachaçinha, ela é digestiva. Então, nada é perdido, nada é solto. A questão é o quê? O excesso. Né? Não adianta também a gente só cuidar do corpo, da dieta, com exercício e não cuidar aqui da mente, das emoções. Sim. Tem muita gente que às vezes fica naquela coisa, que eu falo que inverte a chavinha, vai pro radicalismo de ser uhul e passa assim, quando vê alguma pessoa
que não tá na mesma vibe. Ai, eu odeio. A pior toxicidade que a gente tem, gente, são as nossas emoções negativas ou distorcidas, tá? Então, assim, é saudável, às vezes, de vez em quando a gente ficar com raiva e verbalizar isso? Sim. E aí, indo para a nossa aula de hoje, né, que a gente vai falar sobre a CUTS, e aí eu quis associar com essa água maravilhosa, que não necessariamente ela vai servir só para a face, certo? O corpinho todo, né? Quando a gente fala da face, das marcas de expressão, dessas linhas, né, que a gente tem no rosto, cada linha de expressão está associada com uma emoção. Então, às vezes, a gente capricha lá no filtro solar, no creme, né, cheio de cheio de silício, né, que é pra ficar toda bonitona, usa ácido, usa botox, usa não sei o que, e vira que não mexe, tá as bênçãos lá das marcas no rosto da gente. Nada mais é que emoções em desequilíbrio, tá? Vou pedir depois pra vocês, quando vocês forem pra casa, vocês observarem pessoas rancorosas. Todo mundo tem na família alguém assim, né? Eu tenho uma expressão aqui, ó. Né? Que dá Olha aquela... aqui, olha aqui, ó. Essa é a expressão do rancor? Pra mim olha aqui, eu fico aqui toda. Eu vou falar de todas elas, assim que aí Ai, vocês já Deus. ficam sabendo. Ai, Jesus. Tá? Mas a gente tem pessoas que tem aquela marca de expressão no rosto como um Sim, todo. sim. E às vezes não é nem que tem muita idade ou que ficou muito exposto ao sol. Mas você vê que é pela severidade de como vivencia as emoções, né? E detalhe, gente, é natural e saudável que a gente tenha marcas de expressão. Porque senão a gente ia ser, sabe aquela moça do Zorra Total? Que ela anda assim, né? Tudo esticado, fica com aquele rosto de botox. Não é harmônico, não é natural e não é saudável. Porque aí a gente não consegue manifestar e expressar o que a gente está sentindo. E por vezes pensando. Que eu falo muito mais com as minhas expressões às vezes do que com as minhas palavras. Eu sou daquela que às vezes a pessoa fala comigo, fala, Luciana, fala que eu já estou vendo que você está pensando alguma coisa. Então, isso também é saudável e é necessário, tá? O que não é saudável é aquela expressão que te pesa, sabe? Que te deixa com o olhar tenso, que as pessoas olham para você e falam, nossa, ela é nervosa, ela é brava, ou ela é triste, ela é melancólica, né? Então, quando a gente fala das marcas de expressão, e aí eu vou tirar aqui a minha máscara para falar para vocês, tá? Aí tá aqui o bigode de suor, né? Tá? Então, quando eu falo de 3 linhas aqui na testa, consecutivas, eu vou falar de pessoas preocupadas, tá? E assim, a preocupação é uma das emoções que mais consomem a energia da gente. Quando eu falo energia, entra-se na questão, né, de práticas integrativas, a história do good vibes, né, de que é a energia do cosmos. Não, é energia nossa, é energia química hormonal. Cada emoção que a gente sente é um processo de reação química hormonal, tá? Então é esse processo de energia que eu estou falando. Então, quando a gente fala aqui da pré-ocupação, então antes de vir a ocupação, você já está ocupado. E desgastando toda, consumindo a tua energia. Tá? Isso vai trazer também alterações do corpo físico, então flacidez, falta de tônus, facilidade para rompimento de ligamentos, tendões. Tá? Então aqui, pré-ocupação, mesmo tudo tem 2 lados. Nada é uma coisa só. Quando eu falo também de 3 linhas aqui, eu vou falar de alguém que em uma parte da vida, ou em todas, né? Mas aí é complexo, vai ter sucesso. Porque são pessoas obstinadas, são pessoas que quando querem uma coisa, pede o boi, faz acontecer. Mas normalmente isso está associado a um aspecto da vida, tá? Quando eu falo do famigerado pé de galinha, né? Os priçadinhos, aqui do lado, vou falar de uma pessoa observadora, né? Então, assim, o ser observador, a gente tem 2 questões, o lado positivo e o lado negativo. Ser observador é bom, porque às vezes você chega num ambiente, é bom que você tenha um olhar
mais minucioso, mais atento. Mas ao mesmo tempo, se isso for excessivo, não é legal. E também quando eu falo dos pés de galinha, para quem trabalha na educação, no caso das crianças, quando vê as crianças, né, elas não vão ter as marquinhas, mas vão ficar forçando. Então aqui a gente também pode falar de problemas oftalmológicos, tá? Quando eu falo das famigeradas, que aí todo mundo fica, né? Não, ainda não cheguei na sua. Ainda não cheguei na sua, mas assim, tá perto. Né? Duas marcas de expressão aqui, tá? Todo mundo tem, gente, que nem se eu fizer assim, que nem assim tá bonitinho, né? Que a gente cuida da... Cuido assim que nem vocês, tá? Não sou daquelas Não, que mas tá você não sempre... pode falar isso, você tem que falar cuida que a gente tá se espelhando em vocês. Mas eu cuido. que tem que cuidar. Mas eu cuido no cotidiano, com alimentação, passando água, mas não com a história de crime, aquela coisa de, né, todo Maçante, dia. Todo Todo dia dia eu é passo. estressante, Se eu né? falar, gente, que eu faço isso, Estressante. eu tô falando mentira feia. O meu marido até saiu pra não compactuar com as minhas mentiras. Porque ele já ia te dar aquela olhadinha, né? Exatamente. Mas como eu sou verdadeira, eu vou falar pra vocês que não é essa a questão. Talvez ou outra faça uma máscara, cuido para fazer um detox? Sim, mas não é dizer que é uma questão constante e contínua, tá? Então, quando eu falo dessas duas marcas aqui, eu vou falar de pessoas estressadas, pessoas que são irritadas, né? E aí, eu vou dizer pra vocês que nem pra uma pessoa nervosa, uma pessoa que sente raiva, uma pessoa estressada, a gente não vai perguntar se ela é estressada. A gente não vai perguntar se ela é nervosa. A gente vai, pra saber se ela é, de fato, você pergunta, as pessoas te estressam. Ah, como é que você adivinhou? Quem é estressado não é estressado. As pessoas que estressam, né? É verdade. Mas não é verdade, é a gente que é estressado. Eu falo porque, né, tá aqui minhas marquinhas que não me deixam mentir sozinha. Tá? Então, esse processo, né, de raiva é também a questão que a gente pode falar de ação na vida. De como a gente se coloca diante de injustiças, né, das contrariedades. Então, nada é totalmente positivo, nada é totalmente negativo. A gente sempre vai ter lá o meio do caminho. Quando a gente fala da marquinha central, né, a gente vai falar de atitude, de ação. Então, tanto a gente pode falar de excesso quanto da ausência. Da ausência, sim. Tá sempre verdade. nessa questão. É. Então, essa marquinha central aqui, a gente vai falar de atitude. Tudo bom? Tá? O famigerado bigode chinês. Gente, juro por Deus, é que eu não tenho foto aqui, mas depois eu posto pra vocês. Desde que eu nasci, eu tenho essa bênção desse bigode chinês. Tá, entendi. A gente chama de bigode chinês porque os chineses tinham um bigode que vinha até aqui, né? O meu, graças a Deus, ele vem só até aqui. Apesar que de vez em quando nasce uns pelinhos que quase dá pra fazer umas hortinhas, mas é bascado. Tá? Aqui a gente vai falar do quê? Do riso forçado. A gente também pode falar da questão da comunicação. A gente pode falar aqui, cachorro raivoso. Sabe que você ri quando você não tá com vontade, mas você ri? Na realidade, a gente acaba forçando e toda essa musculatura aqui do rosto. E aí também ocasionando alterações e problemas na ATM, que é a articulação temporomandibular. Sou eu. Tá? Eu tenho problema. Exatamente. Então, assim, aqui fala um ser humano que nasceu com uma formação nessa Eu região. acho que não só a face, a pele, Tudo é mas uma o corpo resposta do todo. O corpo tem até um livro que fala. O corpo fala. Você consegue ler a pessoa pelo corpo, Sim. pela rigidez muscular, tudo. Né? Agora, esse aspecto de linha de expressão, eu já não tinha Eu nem conhecimento. tinha noção disso aí, ó. Não, e essa questão Meu da... Deus. Porque quando a gente fala do rosto, dentro da medicina tradicional chinesa, que eu amo de paixão, eu falo que assim, eu uso a medicina, a filosofia, né, de medicina tradicional chinesa como filosofia de vida, tá?
E quando a gente fala da face, a gente fala de como a gente se expressa emocionalmente, de tudo que a gente está sentindo. Até aquela cara de placê, né, que parece de egípcia, né, fiz a egípcia, né, que nada, a gente está manifestando alguma coisa, tá? Então, quando a gente fala das marcas de expressão, elas falam muito. Então, é aquela pessoa que às vezes chega para você, para quem conhece, ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Quem sabe das linhas de expressão e da forma que é uma expressão harmônica, só de olhar já sabe que não, né? E detalhe, gente, a musculatura que a gente tem nessa região, eu brinco que eu gostaria que fosse a que estivesse na minha bunda. Eu também. Porque é mais forte. Eu sou disso Entendeu? aí também. Pior que vai ficar gravado isso. É nada. Só tá eu aqui pagando mico, tá? Só tá eu pagando mico. Pelo amor de Então, Deus. tá? Essa é a musculatura mais forte que a gente tem. Então, assim, só que ela é muito pequena, ela é muito fina. Ela não é uma estrutura forte. Toda essa região que a gente tem aqui são músculos finos, mas extremamente fortes. Tanto que quando uma pessoa convulsiona, o que é orientado? Não coloca o dedo na boca, porque arranca, corta de fato, porque essa musculatura é extremamente forte. Então, tudo que a gente sente aqui é a manifestação de alegria, da comunicação, e aí entra o quê? O poder da fala. O que a gente fala tem poder de fala. E é um poder que não está só pro lado de fora, ele está pro lado de dentro, tá? Então, tudo aquilo que eu penso, que fique aqui, ou que eu manifeste através da minha fala, fica gravado aqui, tá? E aí, quando a gente fala dessa marca de expressão, no lado positivo, eu vou falar da liderança, porque aí eu tô falando da questão da comunicação. Agora, o cara, que é muito difícil a gente ver essa marca, que é o cara, no sentido da comunicação, da liderança, é o cara que tem uma marca que ela vem daqui, e ela vem até aqui. E aí vocês podem observar, fora a questão de dogmas, mas no sentido de liderança. Papa Francisco, o João Paulo, fora questões políticas, Sim. tá? O Lula, Hitler, tá? A gente vai ver que são grandes líderes, que têm um poder na questão da comunicação absurdo, tá? Então, quando a gente fala desse bigodinho de chinês, aí quando eu descobri isso, eu falei, não, deixa meu bigode chinês, porque qualquer coisa eu falo que é liderança. Eu Né? tenho pavor do meu. É No- o que mais me incomoda. Só que aí a gente entra na questão do quê? Dessa contrariedade das emoções, de querer agradar as pessoas. Então, assim, ser sempre gentil. A pessoa tá ali, você quer voar na jugular dela. E você tá... Então, é a gente ser sincero com a gente e com quem tá no entorno. Que não significa que a gente vai vomitar. E quando eu digo vomitar, é ser áspero, é ser grosseiro. A gente pode se comunicar, dizer o que a gente está pensando e sentindo de forma gentil e sutil. Isso é possível e é o ideal. A gente dizer o que pensa e o que sente com sabedoria, né? E isso a gente vê muitos idosos fazendo isso. Eles falam ali que não tem assim, parece que não tem filtro entre o cérebro e ali. Pensou, falou. Mas eles falam de uma forma tão gentil, tão tranquila, que a gente não se sente machucado ou agredido. Tô falando dos idosos padrão Dona Benta, sítio do Pica-Pau Amarelo. Que fique muito claro. Né? Deixa eu apertar a tecla SAP, né? E a legenda para dar o exemplo correto. Porque às vezes tem alguns idosos que não é bem por aí. Tá? Então, quando a gente fala das marcas de expressão, a gente precisa... E as manchas. Quando eu falo das manchas, eu falo dos processos de oxidação, alimentação, pessoas que não respiram adequadamente. E também posso falar de emoções tóxicas nesse sentido. Tá bom? Então, fiz um apanhado geral das marcas de expressão. Quer trabalhar a marca de expressão para ela não acontecer mais? Não adianta só usar creme, acupuntura facial, botox, ozônio. Precisa trabalhar as emoções. Se não trabalhar as emoções, 6 meses depois, chutando muito alto, sendo muito otimista,
estão elas lá fincadas de novo na face. Então a gente precisa trabalhar o interior para que ele se reflita no exterior. Ok? Tá. Então vamos nós agora para a geoterapia. Deixa eu cortar aqui, que senão esse vídeo vai ficar